Bom, pessoal, de volta aqui para darmos continuidade à nossa aula. Na aula anterior, a gente parou exatamente sobre essa questão do símbolo do animal representar a alma instintiva, ou seja, aquela parte da alma que ainda é instintiva. Segundo Jung, ele fala que os símbolos teriomorfos quase sempre se referem a manifestações inconscientes da libido, ou seja, da energia psíquica. Essa questão da palavra teriomorfos, a palavra ela vem do grego terion, que significa animal selvagem, e morfê, que significa forma. Ou seja, os símbolos teriomorfos, que são símbolos em formas de animais, que aparecem nos sonhos principalmente, eles representam uma energia psíquica ou libido inconsciente. Quando esses símbolos aparecem em sonhos, representam a inconsciência de impulsos instintivos. Essa inconsciência baseia-se em duas razões, segundo Jung, né? A primeira seria que essa inconsciência ela se baseia numa inconsciência geral, ou seja, da qual todos nós participamos. E uma segunda razão seria uma inconsciência devido à repressão de conteúdos incompatíveis, ou seja, algo da personalidade humana é reprimido e devido a essa repressão, a pessoa ela considera aquele conteúdo como um conteúdo incompatível com a parte consciente dela, né, com o ego, ou com a própria persona, né, também. E ela vai e reprime aquele conteúdo. Quanto mais reprimido esse conteúdo, mais é como se ele tomasse uma forma animalesca, né, no inconsciente. Bom, eu já utilizei essa imagem em outras aulas, onde o inconsciente ele é dividido, por assim dizer, em duas esferas, dois níveis, né? A primeira esfera, o primeiro nível, ele está relacionado com o inconsciente pessoal, ou seja, é a esfera das reminiscências pessoais, é a vida individual desse indivíduo, desse homem ou dessa mulher, desde a fase da infância até a fase atual, né? Até a fase adulta. Já essa camada mais profunda, a qual Jung designou como inconsciente coletivo, ela é a camada onde se encontra, por assim dizer, a maior parte da psique humana, porque é onde estão aquilo que Freud chamou de restos arcaicos, né? Para Jung era muito mais do que isso. Para Jung, essa esfera era considerada por ele como a esfera ou o mundo dos instintos, da qual a consciência do homem moderno julga que se separou dessa camada mais profunda da psique humana. E aqui, como representação simbólica, eu coloquei justamente a figura do homem neandertal, coloquei a questão dos animais, porque em nós ainda jaz esses instintos que não foram ainda dominados, que não foram tornados conscientes. Jung vai dizer o seguinte: o inconsciente consiste, entre outros, dos resíduos da psique arcaica indiferenciada, inclusive dos estágios prévios da animalidade, ou seja, essa parte inconsciente é representado pela psique arcaica indiferenciada, ou seja, quando o homem ainda não tinha consciência em que ele era totalmente inconsciente, ou seja, ele veio ao mundo inconsciente e demorou longos anos, milhares de anos, para ele se tornar consciente. Ou seja, a consciência do homem moderno julga que se separou de forma definitiva ou de forma mais consciente possível dessa esfera arcaica e primitiva.
Mas a questão é que, nesse processo evolutivo da consciência, o homem se afastou demasiadamente dessa esfera, no sentido de que ele acha que dominou essa esfera do inconsciente em si, pelo fato dele já, digamos assim, ter alcançado um certo nível de consciência. Mas a questão é que esse nível do inconsciente coletivo, ele age de forma indireta na psique do indivíduo, ou seja, ele se apresenta de forma indireta na consciência do indivíduo. Os impulsos instintivos são apenas, digamos assim, um exemplo de como essa camada do inconsciente coletivo ela se manifesta para o consciente do indivíduo, sem que ele possa, digamos assim, controlar totalmente esses impulsos instintivos. O instinto frequentemente é apresentado como touro, cavalo, cão e etc. Jung conta um caso de um paciente dele. Ele fala o seguinte: um de meus pacientes que mantinha relações delicadas com mulheres e que iniciou o tratamento temendo que eu lhe proibisse suas aventuras, sonhou que eu, o seu médico, espetava contra a parede um estranho animal, meio porco, meio crocodilo, fazendo isto com grande habilidade. Os sonhos estão cheios de tais representações teriomorfas da libido. Também seres mistos, como neste sonho, não são raros. Aqui ele fala o nome de um autor ou autora, né, que ele diz o seguinte: deu-nos uma série de exemplos em que, sobretudo, a metade inferior animal é representada de modo teriomorfo. A libido representada de forma teriomorfa é a impulsividade animal que se encontra em estado reprimido. E aqui eu coloquei de forma representativa, né, um médico espetando um animal meio porco, meio crocodilo aqui nessa imagem. No caso mencionado, estranhamos, contudo, onde estaria a repressão deste homem, pois dava ampla vazão a seus instintos. Mas a sexualidade não é o único instinto, e a instintividade não pode ser simplesmente identificada com a sexualidade. Por isso, é bem possível que meu paciente, com sua evidente ausência de repressão sexual, estivesse ferindo justamente seu instinto. Seu sonho, representando seu receio de minha proibição médica, é um pouco fiel demais para não ser suspeito. Sonhos que repetem a realidade com exatidão excessiva ou insistem com excessiva nitidez numa realidade antecipada usam o conteúdo consciente como forma de expressão. Seu sonho indica uma projeção. Ele projeta a matança do animal sobre o médico. Assim lhe parece, pois não sabe que ele próprio fere o seu instinto. O instrumento pontiagudo, em geral, significa agulha intelectual que espeta e classifica o inseto. Ele tem ideias modernas sobre a sexualidade e não sabe que tem medo que eu possa tirar-lhe suas ideias prediletas. Ele receia esta possibilidade com razão, pois se não estivesse dentro dele, dificilmente teria tido esse sonho. Os símbolos teriomorfos quase sempre se referem a manifestações inconscientes da libido. A inconsciência dos impulsos instintivos baseia-se em duas razões. Uma é a inconsciência geral, da qual todos participam em maior ou menor grau. A segunda é uma inconsciência secundária, consequente à repressão de conteúdos incompatíveis. Este fenômeno não é causa, mas já é um sintoma de uma atitude neurótica que prefere ignorar certos fatos desagradáveis e não hesita em trocar uma pequena vantagem no presente por toda uma cadeia de sintomas doentios.
Como vimos, a repressão não se refere só à sexualidade, mas aos instintos em geral. Estes são fundamentos vitais às leis da vida de modo geral. A regressão causada pela repressão dos instintos sempre leva ao passado psíquico e, com isso, à fase da infância, onde os poderes decisivos, aparentemente e em parte, também realmente foram os pais. Mas além dos pais, entram em jogo também os impulsos dos instintos inatos, o que se depreende da influência diferente que os pais exercem sobre os seus filhos. Os filhos reagem de maneira diversas a influências dos pais. Ou seja, pessoal, esses impulsos, instintos inatos, eles fazem parte dessa última camada, né, da psique inconsciente a qual nós herdamos. E aí, como é que é percebido isso, né, na criança, essa questão dos impulsos, dos instintos inatos? É aquele exemplo onde nós temos uma hipótese aqui de uma família que tem 4 filhos. Cada um vai reagir de modo diferente à influência dos pais. Esse modo de reação diferente de cada um dos filhos corresponde a esses impulsos dos instintos inatos em cada um deles. E aí a gente falou sobre isso na imago parental, onde a criança não vem ao mundo como tábua rasa, ela vem ao mundo com um cérebro diferenciado, segundo Jung, né? Ou seja, a criança, ela vem com um cérebro diferenciado, predeterminado pela hereditariedade e, portanto, individualizado. Ela responde aos estímulos sensoriais externos não com quaisquer predisposições, mas sim com predisposições específicas. Essas predisposições são comprovadamente instintos herdados e pré-formações. Essas pré-formações são as condições a priorísticas e formais da apercepção baseada nos instintos. Por isso que a criança ela já nasce com uma determinante, né, inata nela. E nós falamos também sobre isso, que a imago parental, em parte, ela coincide com a influência dos pais, mas em outra parte, ela é composta justamente dessa determinante, dessas predisposições que a criança nasce. Por isso que cada criança ela reage de modo diferente diante de uma mesma situação. Por exemplo, na família que eu dei de exemplo, de 4 filhos, cada um vai reagir de modo diferente diante da mesma situação. Esse modo de reagir tem a ver com esses impulsos inatos. Por isso que Jung fala que a imago parental só em parte coincide com a imagem que nós temos dos nossos pais. A outra parte dessa imagem, ela é constituída de um material que procede do próprio sujeito. E nisso, Jung vai dizer também que, como a criança ela ainda não tem uma consciência, uma continuidade de consciência, ou seja, o complexo do eu não está formado, não está estruturado, ela não tem como fazer reflexões sobre o que lhe acontece, então para ela é difícil ela diferenciar o que vem de dentro e o que vem de fora. Então ela projeta tudo no que vem de fora. Então ele diz o seguinte: possuem, portanto, determinantes individuais, ou seja, a criança possui determinantes individuais. Para o vazio do consciente infantil, deverá parecer naturalmente que todas as influências determinantes vêm de fora. A criança não sabe distinguir seus próprios instintos da influência e da vontade dos pais. A incapacidade de discernimento da criança faz com que os animais que representam os instintos sejam ao mesmo tempo atributos dos pais e que os pais apareçam em forma de animais. O pai, por exemplo, como touro, a mãe como vaca e etc. Voltando ao caso do paciente de Jung, a gente nota que é como se essa parte da psique novamente ela florescesse, né?
a parte da psique que é inconsciente, né, que tem a ver com os instintos inatos. E aí, o próprio sonho dele, né, trouxe um símbolo de um animal misto, simbolizando os instintos dele, os instintos em geral, né? Não era o instinto da sexualidade, porque esse ele dava vazão plenamente, né? Mas esse animal, ele simbolizava outros instintos, né? Os instintos, como Jung falou, de modo geral. Então, o sonho representava que ele estava ferindo seus próprios instintos. Bom, aqui Jung vai falar sobre a questão da regressão da energia psíquica e da libido. No caso do paciente que a gente acabou de ver, essa regressão, ao que parece, ela aconteceu devido a uma repressão, ou seja, ele estava reprimindo outros instintos dele com aquela atitude que ele estava tendo em relação apenas ao instinto da sexualidade. Então, o próprio inconsciente mostrou para ele, né? Ou seja, trouxe o símbolo do animal misto, que era meio porco, meio crocodilo, simbolizando ali os instintos, né, de modo geral. Então, Jung fala sobre isso aqui. Se a regressão vai além da fase infantil e penetra na fase pré-consciente, pré-natal, e aí a gente precisa nos situarmos que essa fase ou essa, digamos, essa esfera pré-infantil, pré-natal é a última camada, é o inconsciente coletivo. Então, se a regressão ela vai além da fase infantil e penetra na fase pré-consciente, pré-natal, aparecem imagens arquetípicas que não mais associam a recordações individuais, mas pertencem àquele patrimônio de possibilidades imaginativas hereditárias que renascem com cada ser humano. Aqui surgem as imagens de seres divinos que são de natureza em parte humana e em parte animal. A maneira como estas figuras se apresentam depende da atitude do consciente. Se este tem uma atitude negativa para com o inconsciente, os animais são assustadores. Se a atitude for positiva, aparecem, por exemplo, os animais prestativos. Ou seja, tudo vai depender da atitude da parte consciente da personalidade. Se a atitude da parte consciente da personalidade for de repressão contra o próprio inconsciente, então esses animais eles vão aparecer bastante ferozes, assustadores. Mas se o consciente ele não tem, digamos assim, um preconceito, ele não tem uma atitude negativa para o seu próprio inconsciente, ou seja, com a sua própria parte inconsciente, então os animais eles aparecem como animais prestativos. Uma atitude excessivamente carinhosa e dependente para com os pais, na qual estes naturalmente participam de forma decisiva, frequentemente também é compensada no sonho por animais assustadores. É a esfinge que ainda mostra sinais nítidos de uma derivação materna. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o sacrifício da animalidade, ou seja, o sacrifício simbólico dessa parte da alma humana instintiva, em que os primitivos eles sempre sentiram essa necessidade de trazer para perto de si, ou seja, através dos rituais simbólicos, trazer essa parte inconsciente da alma instintiva, né, da alma humana. E aí, para isso, eu vou trazer alguns trechos do livro O Homem e seus Símbolos, onde a Aniele Jaffe ela fala sobre toda essa simbólica que existe na questão dos rituais dos primitivos e qual era essa necessidade de que eles sentiam, né, de fazer esses rituais de passagem, enfim. Ela diz o seguinte: a função simbólica da máscara é a mesma do disfarce completo do animal original, ou seja, ela está se referindo aqui à máscara que o primitivo usa, né, que é a máscara de um animal nesses ritos. A expressão do indivíduo humano desaparece, mas em seu lugar o portador da máscara adquire a dignidade e a beleza, e também a expressão aterradora de um demônio animal.
Em termos psicológicos, a máscara transforma o seu portador em uma imagem arquetípica. Em seu capítulo introdutório, o Dr. Jung assinalou a relação íntima, ou mesmo a identificação entre o nativo e o seu totem animal, ou a alma do mato. Existem cerimônias especiais para o estabelecimento desta relação, sobretudo nos ritos de iniciação dos meninos. Os rapazes tomam posse da sua alma animal e, ao mesmo tempo, sacrificam o seu próprio ser animal através da circuncisão. Este duplo processo é o que o admite no clã totêmico, estabelecendo o seu relacionamento com o seu totem animal. Vai tornar-se, acima de tudo, um homem e, no sentido mais amplo, um ser humano. Ou seja, pessoal, nos ritos de passagem, principalmente de iniciação dos meninos que passam da fase da adolescência para a fase adulta, tinha toda essa questão da representação simbólica, né, da máscara do animal, que representava justamente de que o rapaz ele estava tomando posse dessa sua alma animal e ao mesmo tempo sacrificando essa parte animal do seu ser através da circuncisão. Este processo duplo, né, de iniciação é o que fazia, né, com que ele fosse admitido no clã totêmico. A retroidentificação, agora que Jung falando em outro livro, Psicologia e Alquimia, a retroidentificação com os ancestrais humanos e animais significa, no plano psicológico, uma integração do inconsciente, um verdadeiro banho de renovação na fonte da vida, onde se é novamente peixe, isto é, inconsciente, como no sono, na embriaguez e na morte. Daí o sono de incubação, a consagração orgiástica dionísica e a morte ritualística na iniciação. Tais procedimentos realizam-se sempre no lugar sagrado. Podemos transpor facilmente estas ideias para o concretismo freudiano. O temenos seria o útero materno. O temenos é um lugar sagrado. E nesse caso, Jung está fazendo o seguinte: ele está pegando as ideias dos ritos, né, dos primitivos, e transpondo para o concretismo freudiano. O temenos, que seria o lugar sagrado, seria o útero materno, e o rito, uma regressão ao incesto. Naturalmente, essa regressão ao incesto, a gente já falou que ele é um símbolo, né, de que o indivíduo ele retorna ao inconsciente coletivo. A sua libido, energia psíquica, regride a ponto de atingir aquela última camada da qual a gente viu ainda há pouco, né, que é a camada dos instintos. No entanto, neste caso, Jung fala, trata-se de equívocos de neuróticos, os quais permaneceram parcialmente infantis, e ignoram que essas práticas foram exercidas pelos adultos desde os primórdios, sendo, portanto, impossível explicá-las como simples regressões ao estágio infantil. Caso contrário, as mais altas conquistas da humanidade não significariam mais do que desejos infantis pervertidos, e a expressão infantil ela perderia sua razão de ser. Ou seja, tudo isso que acontece às vezes até na própria análise do indivíduo, né, no processo de individuação, no processo de análise em que o indivíduo ele regride, né, no estado até de depressão, regride ao inconsciente, ao estágio infantil. Jung está falando que esse é um processo simbólico, porque isso já até mesmo já existia muito antes, ou seja, desde os primórdios dos tempos, os adultos, ou seja, os primitivos, eles sempre faziam esses ritos, né? Ou seja, faziam essa regressão, mas essa regressão não era para o indivíduo ele ficar preso, né, nessa questão do estágio infantil, mas era justamente para que ele tomasse posse dessa alma instintiva, né, dessa alma animal que existe ainda no ser humano.
O simbolismo dos ritos de renovação, quando levado a sério, ultrapassa o aspecto meramente infantil e arcaico, em direção àquela disposição psíquica inata, resultado e celeiro de toda a vida ancestral que remonta até a animalidade, ou seja, a última camada aqui, que é a camada do inconsciente coletivo. Daí o simbolismo ancestral e animal. Trata-se de tentativas de abolir o hiato entre a consciência e o inconsciente, sendo este último a própria fonte da vida, a fim de realizar uma reunificação do indivíduo com o solo materno da disposição instintiva herdada. Ou seja, essa descida ao inconsciente, e que o primitivo fazia tão bem, né, na forma ritualística deles, ou seja, utilizando ali uma máscara, fazendo com que aquela máscara ali ela fosse uma representação arquetípica, né, desse retorno ao inconsciente, desse retorno a essa alma animalesca, mas era justamente para trazer essa parte inconsciente para perto e fazer uma reunificação, né? Ou seja, que fala da reunificação do indivíduo com esse solo materno da disposição instintiva herdada. Porque a gente vai ver que o ser humano, principalmente o homem moderno, como Jung fala, ele acha que ele se separou, né, ou ele dominou essa última camada da alma instintiva, né? E muito pelo contrário, a gente vai ver que o inconsciente ele age de forma indireta na parte consciente da personalidade. Então Jung fala: se esses ritos de renovação não produzissem resultados efetivos, não só teriam desaparecido na pré-história, como nem mesmo teriam surgido. Nosso caso demonstra que mesmo quando a consciência ela está a milhas de distância das representações arcaicas dos ritos de renovação, o inconsciente ele procura reaproximá-los da consciência mediante os sonhos. Sem dúvida alguma, a autonomia e a autarquia da consciência representam qualidades sem as quais esta última não existiria. No entanto, tais qualidades podem constituir também um perigo de isolamento e de aridez, por criarem uma alienação insuportável do instinto, resultante da cisão entre consciência e inconsciente. Esta perda de instinto é fonte de infindáveis extravios e confusões. E aí, pessoal, eu separei exatamente essa parte, né, que ele fala desse isolamento, né, desse perigo de isolamento e de aridez, que a questão da mente consciente, da parte consciente da personalidade causa em relação a essa última camada da psique, por criarem uma alienação insuportável do instinto resultante da cisão entre consciência e inconsciente. Esta perda de instinto é a fonte de infindáveis extravios e confusões. E aí eu sempre me fazia essa pergunta desde o início, quando eu comecei a estudar os livros do Jung, que o que ele quer dizer em relação a essa questão, né? Dessa perda do instinto, dessa alienação, dessa cisão que faz com que o indivíduo ele se afaste demasiadamente dessa última camada, a ponto de achar que ela não existe mais ou que ele a dominou por completo. E aí, eu estava lendo exatamente O Homem e seus Símbolos, e ele fala de que a mente original do homem, num passado distante, esta mente original, ela era toda a personalidade do homem. Essa mente original, é claro, ela existia muito antes de que o homem se tornasse consciente, ou seja, do seu processo evolutivo, né, de consciência. Então ele fala, à medida que ele, o homem, desenvolveu a sua consciência, é que a sua mente foi perdendo contato com uma porção daquela energia psíquica primitiva. A mente consciente, portanto, jamais conheceu aquela mente original, rejeitada no próprio processo de desenvolvimento desta consciência diferenciada, a única capaz de perceber tudo isto. Ou seja, aqui eu coloquei de forma didática, né, essa mente original de que ela era a totalidade da personalidade humana,
No processo de evolução começou a ocorrer a diferenciação, né? Houve a questão do homem separar uma porção do continente e essa porção virou a consciência, diferenciou, né, do restante dos outros continentes, de forma didática e ilustrativa que eu estou falando aqui, né? De forma bem ilusória, né? Ou seja, esse processo que o homem passou de diferenciação, que ele conseguiu desenvolver a sua consciência, fez com que ele se separasse demasiadamente dessa parte original, dessa mente original, né, dessa energia psíquica primitiva. Ainda assim, parece que aquilo a que chamamos inconsciência guardou as características primitivas que faziam parte da mente original. É estas características que os símbolos dos sonhos quase sempre se referem, como se o inconsciente ele procurasse ressuscitar tudo aquilo de que a mente se libertara no seu processo evolutivo. Por exemplo, ilusões, fantasias, formas arcaicas de pensamento, instintos básicos e etc. Isto explica a resistência, o medo mesmo que muitas vezes as pessoas sentem de aproximar-se de qualquer coisa que diga respeito ao inconsciente. Estes conteúdos sobreviventes não são neutros ou apáticos, ao contrário, estão de tal maneira carregados de energia que às vezes não se limitam a causar mal-estar, chegando a provocar um medo real. E quanto mais reprimidos, mais se irradiam através da personalidade inteira sob a forma de neurose. Ou seja, essa parte inconsciente da nossa personalidade, ela ainda se manifesta. E a tendência nossa é reprimir, justamente porque essa parte ela representa ainda algo bastante instintivo. Só que ao fazer isso, essa repressão, ao não querer compreender o significado ou o sentido dessas manifestações inconscientes, quanto mais reprimimos, mais ainda elas se irradiam através da personalidade inteira, sob a forma de neurose. É como o Jung falou, é como se o inconsciente ele buscasse uma tentativa de reunificação. Ele traz símbolos através dos sonhos dessa parte ainda da alma que não foi assimilada, que não foi integrada, e muito pelo contrário, né, que foi rechaçada, rejeitada no processo evolutivo. Esta energia psíquica é que lhes dá importância tão significativa. É como se um homem, tendo atravessado um período de inconsciência, de repente descobrisse que há um hiato na sua memória e que lhe parecem ter acontecido coisas importantes de que não se pode lembrar. À medida em que acredite que a psique é um assunto estritamente pessoal, e é nisso que geralmente se crê, este homem ele vai tentar recuperar as suas lembranças de infância aparentemente perdidas, mas estes hiatos nas suas recordações de criança são apenas sintomas de uma perda muito maior, a perda da psique primitiva. Ou seja, pessoal, aqui ele fala, né, como a pessoa, o normal, o comum, na verdade, é que se pense que a psique, ela, é que se acredite que a psique, ela é um assunto estritamente pessoal. A pessoa, ela vai buscar na memória, nas reminiscências infantis, essa sensação de perda, né? Porque o ser humano, ele sente uma sensação de perda, né, de memória. Naturalmente, quando a gente é criança, eu senti algumas sensações quando eu tinha em torno de 4, 5, 6 anos de idade. A sensação que eu tinha, e eu não, até então, eu só fui entender hoje, né? Era uma sensação vaga de que eu já existia muito antes de estar na casa dos meus pais. Quando eu era criança, nessa fase de idade entre meus 4, a 5, 6 anos, eu não falava, né? Eu acredito que eu vim falar já com 5 anos de idade, mais ou menos.
Mas eu era muito perceptiva, eu estava muito atenta às coisas ao meu ambiente, às coisas ao meu redor. A sensação que eu tinha quando eu olhava para as coisas era uma sensação que hoje eu posso até fazer uma associação, uma comparação. A sensação que eu tinha naquela época é comparada à sensação de quando você sai da sua cidade natal e você tem um destino para chegar. Só que até você chegar nesse destino, nessa outra cidade na qual você vai morar, você passa por umas outras cidades. E aí você desce nessas outras cidades, inclusive fica 2 ou 3 dias, e é como se fosse uma passagem, né? Você está ali de passagem naquelas outras cidades, mas o seu destino é mais logo à frente. Quando você desce nessas passagens, você fica olhando para as coisas assim como se as coisas realmente fossem algo novo para você. Mas você tem a sensação, na verdade, você só não tem a sensação, você tem a própria experiência de que você veio da sua cidade natal, né? E que você está passando ali apenas de passagem. Era essa a sensação que eu tinha quando eu era criança, ou seja, de que eu já estava vindo de outro lugar, de uma outra, de um outro lugar que eu não sei explicar. E, e que ali na casa dos meus pais eu estava, é como se fosse uma nova passagem, era como se fosse uma descida, né? Como de passagem por algum lugar que eu estava indo, né? Alguma coisa assim. Claro que essa sensação ela se dissipou, né? Porque a criança cresce, enfim, ela se envolve com o ambiente e aí ela vai se identificar com o ambiente, com as pessoas ali ao seu redor. Eu acabei esquecendo isso. Mas ao estudar e ao introverter uma parte da minha energia psíquica, eu consegui relembrar essa sensação que estava perdida. E aí eu achei muito parecido com o que ele fala aqui, né? Que é, o homem ele vai tentar recuperar as suas lembranças de infância aparentemente perdidas, mas estes hiatos nas suas recordações de criança são apenas sintomas de uma perda muito maior, ou seja, a perda da psique primitiva, ou seja, dessa última camada, né, dessa mente original, da qual a gente perdeu, né, perdeu o contato com ela. Bom, continuando, esta mente original está tão presente e ativa na criança quanto as fases evolutivas da humanidade no seu corpo embrionário. Ou seja, não sei se vocês já viram aquela analogia, né, em que o feto ele tem um formato de uma semente, depois ele vai adquirir um formato de um réptil e passa por todos os processos evolutivos, fases evolutivas da humanidade no próprio corpo embrionário. E aqui Jung está falando que essa mente original, a qual eu representei por esse desenho aqui, né, da mente, desse olho, como se fosse um aspecto totalmente de forma inconsciente, mas tão perceptivo, né, dessa mente original. Ele fala que essa mente original está tão presente e ativa na criança. Talvez seja por isso que eu consegui relembrar essa sensação, essa percepção que eu tinha de forma interna quando era criança. E aí, pessoal, eu fiz aqui uma outra analogia, né? Eu coloquei aqui que nesse processo evolutivo da mente, né, da consciência do indivíduo, é como se houvesse ali um mar, um oceano, né, bem extenso, e ali houvesse uma porção de terra, e essa porção de terra, uma ilha, significa a formação, né, dessa consciência, ou seja, ela se diferenciou, ela se separou desse mar inconsciente, o qual também eu já representei através desse círculo, né, de um círculo maior e um círculo menor, onde a consciência ela estaria dentro da psique, né, que é um aspecto muito maior da personalidade. Então, Jung vai falar dessa energia psíquica primitiva que se encontra nessa mente original, né? E essa perda do instinto, do qual eu fiquei muito curiosa no início, quando eu comecei a estudar Jung, é referente a essa parte da psique que ainda contém bastante energia e ela se apresenta
de forma, né, como impulsos inatos, o qual o indivíduo traz em si. São aquelas pré-formações que a criança nasce, como a gente viu, né? As pré-formações, as determinantes individuais às quais a criança nasce, que são apenas eu acredito que são formas dessa energia psíquica primitiva dela se manifestar a princípio. Então, eu também fiz aqui uma pequena diferenciação. Essa perda do instinto da qual Jung fala que o homem ele se separou demasiadamente desse contato com os instintos, né, com essa parte da psique primitiva, do qual os nativos, os primitivos, eles sentem que eles devem se aproximar dela, né, inclusive fazem todo o processo ritualístico usando máscaras justamente para se aproximar dessa parte inconsciente da sua personalidade. Então, para mim, existe uma pequena diferença de como o instinto ele se apresenta hoje e essa perda do instinto da qual Jung fala nos livros dele. Para mim, essa perda do instinto seria a perda não só do instinto em si, mas o que está ligado a ele. O instinto é como se ele tivesse ligado a sua contraparte, que é uma espécie de percepção inata ou a percepção. Ou seja, nós perdemos essa capacidade de percepção intuitiva inata ou de a percepção das coisas mais sutis, do qual o instinto ele é uma parte dessa percepção. Então, eu acredito assim que essa perda do instinto da qual Jung fala, ela é bem grande. Nós perdemos algo que é parte inata da nossa totalidade, né? Da nossa totalidade da personalidade, ou seja, dessa mente original que foi perdida no processo evolutivo da consciência. Por isso, agora dá para a gente reler novamente isso aqui com uma nova perspectiva. Quando ele fala que o simbolismo dos ritos de renovação, quando levado a sério, ele ultrapassa o aspecto meramente infantil e arcaico em direção àquela disposição psíquica inata, ou seja, aquela mente original, resultado e celeiro de toda a vida ancestral que remonta até a animalidade. Ou seja, não é só a questão dos animais, né, que representam simbolicamente, mas toda a vida ancestral, todo o desenvolvimento que aconteceu desde lá até agora, né? Daí o simbolismo ancestral e animal trata-se de tentativas de abolir o hiato entre a consciência e o inconsciente, ou seja, de abolir digamos, esse abismo que existe entre a consciência e o inconsciente, sendo este último, o inconsciente, né, a própria fonte da vida, a fim de realizar uma reunificação do indivíduo com o solo materno da disposição instintiva herdada, ou seja, esse solo materno é a mente original, é o inconsciente. Se esses ritos de renovação não produzissem resultados efetivos, não só teriam desaparecido na pré-história, como nem mesmo teriam surgido. Ou seja, se não tivesse realmente resultado efetivo de trazer para perto o inconsciente, de ter contato com essa parte instintiva, animalesca, ancestral da alma, isso já teria desaparecido, mas não é o caso, né? Os primitivos, eles tendem a repetir cada vez mais esses processos ritualísticos porque ajudam a eles passar pelo processo de reunificação com esse solo materno que é o inconsciente. Nosso caso demonstra que mesmo quando a consciência ela está a milhas de distância, que é o indivíduo moderno, né, agora, o civilizado, no caso demonstra que quando a consciência ela está a milhas de distância das representações arcaicas dos ritos de renovação, o inconsciente ele procura reaproximá-los da consciência mediante os sonhos. E é aí que os símbolos eles aparecem nos sonhos. Os símbolos eles têm a ver com essa parte da alma esquecida, rejeitada, que é o solo materno, é o inconsciente. Os sonhos tem digamos, esse caráter de aproximar do indivíduo
essa parte inconsciente da sua personalidade. Sem dúvida alguma, a autonomia e a autarquia da consciência representam qualidades sem as quais esta última não existiria. No entanto, tais qualidades podem constituir também um perigo de isolamento e de aridez, por criarem uma alienação insuportável do instinto, resultante da cisão entre consciência e inconsciente. E esta perda de instinto é a fonte de infindáveis extravios e confusões. A primeira delas que a gente sente, né, dessa perda instintiva e desses extravios e confusões, é justamente a falta de sentido de vida. Você às vezes não consegue se adaptar a esse mundo, você não acha sentido nas coisas. Então, assim, é necessário compreender que a alma humana, ela não é somente esse período de espaço-tempo em que nós estamos aqui vivendo biologicamente, né, falando, mas essa alma, ela já vem de muito mais tempo, né? É essa sensação vaga que a gente tem de que a gente já existia, de que a gente já era, né? Ou aquela frase eu sou, né? E aí, simbolicamente, eu sempre gosto de trazer, né, de forma bastante didática, essa separação, essa divisão entre consciente e inconsciente. E aí, os símbolos, eles tentam o quê? Reunificar essas duas esferas da psique humana, para que com isso o indivíduo ele encontre respostas, né, até mesmo sentido para a sua existência, ou seja, de que existe uma continuidade da existência humana, em que pese existir um espaço-tempo, né, um período aí de que a gente vive biologicamente falando, né, identificado apenas com a matéria, com o corpo físico. Os africanos da costa oriental descreviam os incircuncisos como animais. Não haviam recebido uma alma animal nem sacrificado a sua animalidade. Em outras palavras, já que nem o lado humano nem o lado animal da alma de um menino incircuncisado se tinha tornado consciente, o que predominava era seu aspecto animal. E aqui, claramente, a gente consegue ver qual é o sentido, né, desse ritual, né, de trazer para próximo essa parte inconsciente, animalesca, primitiva da mente original. Era justamente para que o seu aspecto animal não o dominasse, não predominasse diante da parte consciente. Então, o rito de passagem ele tem todo um simbolismo de que é como se o indivíduo trouxesse para perto de si, ele reunificasse com essa parte inconsciente da sua personalidade, justamente para que ela não o dominasse indiretamente, porque é isso que acontece quando não se torna consciente essa parte animalesca, né, essa parte animal, instintiva da mente original. Então, a Aniele Jafé está falando aqui que enquanto o rapaz ele não passasse pelo processo de circuncisão, significava que a alma animal dele não havia sido sacrificada, ou seja, simbolicamente, né, ele não havia tornado consciente, não teria trazido essa parte para próximo de si. Então, o lado animal da sua alma poderia digamos assim, predominar, usurpar a parte consciente, porque estava totalmente inconsciente nele. O motivo animal ele simboliza habitualmente a natureza primitiva e instintiva do homem. Mesmo os homens civilizados não desconhecem a violência dos seus impulsos instintivos e a sua impotência ante as emoções autônomas que irrompem do inconsciente. Esta é uma realidade ainda mais evidente nos homens primitivos, cuja consciência é menos desenvolvida e que estão menos bem equipados para suportar as tempestades emocionais. E aí, pessoal, a questão dessa natureza primitiva e instintiva do homem, ela não se apresenta apenas como impulsos instintivos, ou, por exemplo, somente com a sexualidade, mas também irrompe como emoções autônomas, ou seja, tempestades emocionais.
essa parte emocional, instintiva, ela se apresenta justamente porque o homem não tornou ela consciente, ela ainda existe e ela age de forma indiretamente sobre a consciência. No primeiro capítulo deste livro, quando discute os meios pelos quais o homem desenvolve o seu poder de reflexão, o Dr. Jung cita o exemplo de um africano enraivecido que mata seu filhinho. Quando o homem recobrou o sangue frio, ficou acabrunhado de dor e remorso pelo que fizera. Neste caso, o impulso negativo escapou ao controle do indivíduo e fez sua obra de morte, independente da vontade consciente. O animal demônio é um símbolo altamente expressivo deste impulso. O caráter intenso e concreto da imagem permite que o homem se relacione com ela como representativa do poder irresistível que existe dentro dele. E porque a teme, procura abrandá-la através de sacrifícios e ritos. Ou seja, aqui a Aniele Jaffe ela dá um exemplo, na verdade foi Jung que deu esse exemplo, né, bastante ao extremo de como que o impulso negativo que escapa ao controle do indivíduo pode fazer alguma coisa, né, independente da vontade consciente. E é justamente esse impulso irresistível que é representado pelo animal demônio, que é um símbolo altamente expressivo deste impulso. Ou seja, é com essa parte da sua personalidade inconsciente que o homem primitivo ele tenta se relacionar com ela através dos ritos de passagem, de ver, de estar próximo, de ter contato com essa parte inconsciente, do qual ele simboliza ali uma espécie de sacrifício dessa parte, porque ele sabe que essa parte existe um poder irresistível nela que pode dominá-lo sem que ele perceba, né? Independente da sua vontade consciente. Grande número de mitos diz respeito ao animal original que deve ser sacrificado para assegurar a fertilidade ou mesmo a criação. Um exemplo desta prática é o sacrifício de um touro por Mitras, o deus do sol dos persas, dando origem à terra com toda a sua riqueza e fecundidade. Na lenda cristã de São Jorge matando o dragão também aparece o mesmo sacrifício ritual primitivo. Aqui o simbolismo ele adquire uma outra conotação. O animal aqui ele é sacrificado justamente para que essa energia primitiva ela seja utilizada, por exemplo, para a fertilidade ou mesmo a criação. Ou seja, em vez dela servir apenas a parte brutal, instintiva, negativa, animalesca, ela agora serve a um propósito maior. A profusão de símbolos animais na religião e na arte de todos os tempos não acentua apenas a importância do símbolo, mostra também o quanto é vital para o homem integrar em sua vida o conteúdo psíquico do símbolo, isto é, o instinto. O animal em si não é bom nem mal, é parte da natureza e não pode desejar nada que ela não pertença. Em outras palavras, ele obedece a seus instintos. Estes instintos, por vezes, nos parecem misteriosos, mas guardam correlação com a vida humana. O fundamento da natureza humana é o instinto, ou seja, é o instinto onde se encontra a força, a energia vital da qual o homem ele necessita para sobreviver. Mas no homem, o ser animal, que é a sua psique instintual, pode tornar-se perigoso se não for reconhecido e integrado na vida do indivíduo. O homem é a única criatura capaz de controlar por vontade própria o instinto, mas é também o único capaz de reprimi-lo, distorcê-lo e feri-lo. E um animal, para usarmos de uma metáfora, quando ferido, atinge o auge da sua selvageria e periculosidade. Instintos reprimidos podem tomar conta de um homem e mesmo destruí-lo.
O sonho muito comum em que o sonhador é perseguido por um animal indica quase sempre que um instinto se dissociou da consciência e deve ser ou está tentando ser readmitido e integrado na vida do indivíduo. Quanto mais perigoso o comportamento no animal, no sonho, mais inconsciente é a alma primitiva e instintiva do sonhador e mais imperativa a sua integração à sua vida, para que seja evitado algum mal irreparável. Ou seja, quem nunca sonhou, né, com animais perseguindo, justamente representa essa parte instintiva ou um instinto que se dissociou, que se separou da consciência e que deve ser ou está tentando ser readmitido e integrado na vida do indivíduo. Ou seja, essas forças inconscientes da energia psíquica, a libido, da energia primitiva, da mente original, é necessário que a gente integre porque elas são partes da personalidade. Se não a integramos, se reprimimos, ela age contra nós, ou seja, é como se fosse uma revolta da parte inconsciente da personalidade. Instintos reprimidos e feridos são os perigos que rondam o homem civilizado. Impulsos desenfreados são os piores riscos que ameaçam o homem primitivo. Em ambos os casos, o animal encontra-se alienado da sua natureza verdadeira, e para ambos, a aceitação da alma animal é a condição para alcançar a totalidade e a vida plena. O homem primitivo precisa domar o animal que há dentro dele e torná-lo um companheiro útil. O homem civilizado precisa cuidar do seu eu para dele fazer um amigo. Ou seja, pessoal, isso aqui, tudo que a gente falou até agora, são simbolismos dessa parte da alma que precisa ser integrado, né? Ou seja, é a condição para alcançar a totalidade e a vida plena. Bom, pessoal, como o vídeo já está extenso, o próximo slide que a gente entraria seria a questão de alguns deuses, de algumas tradições terem a simbologia do animal incluso no homem. Ao meu ver, apresenta essa integração dessa alma animal, ou seja, da força instintiva. Então, na próxima parte, a gente vai dar continuidade sobre esse tema, né? Nas religiões e na arte religiosa de quase todas as raças, os atributos animais associam-se aos deuses supremos, ou estes deuses são representados como animais. Ou seja, aqui vai haver uma outra conotação do símbolo, né? Dessa força animal, animalesca da alma, ou seja, essa integração do inconsciente. Mas antes disso, eu gostaria de deixar aqui os livros que fizeram parte e farão parte desse tema sobre os símbolos. Então é isso, pessoal. Nos vemos nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.